entra na grade de programação do canal Leandro Costa Oficial, Verdades Bíblicas. Estamos na 8ª mensagem da série de mensagens, a qual estaremos falando sobre Paulo. E antes de iniciarmos, estaremos fazendo uma breve oração para que Deus ele possa estar falando ao meu e ao seu coração. Espero que nessa mensagem Deus ele possa estar tocando em você de uma forma sobrenatural e sublime, assim como ele falou com Elias ali na caverna, através de uma brisa suave, ele possa estar falando comigo e com você da mesma forma. Então, vamos orar. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu entro em sua presença para te engrandecer, te exaltar, te agradecer, Senhor, por mais uma noite a qual o Senhor me deu e mais uma oportunidade a qual tens me dado também de ter acordado com vida e saúde. Toma, Senhor, minha vida em tuas mãos. Desde já, Senhor, eu te peço, toma o teu lugar de destaque, tu és bem-vindo. A casa é sua, o ambiente é seu. Tu és a pessoa mais importante na minha vida, o que não pode faltar, de fato, é o Senhor. Para onde eu iria, Senhor, se somente o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde eu iria, se somente em Ti eu encontro refúgio e abrigo seguro? Para onde eu iria, se somente em Ti eu encontro um abrigo mais que seguro, onde o mal não me enxerga? Para onde eu iria, se somente em Ti eu encontro paz, sossego, tranquilidade, benignidade, benevolência? Para onde eu iria, se somente o Senhor é Deus misericordioso? Eu prefiro cair nas Tuas mãos do que na mão dos homens. Eu prefiro cair nas Tuas mãos, porque o Senhor tem misericórdia, do que cair nas mãos dos homens, porque eles não têm misericórdia. Eles desejam o mal, eles desejam a ruína do seu próximo. Livra-me, Senhor, de tudo aquilo que o diabo tem arquitetado contra a minha vida. Se porventura os meus passos, os meus pés estão caminhando para armadilhas do diabo, desvia os meus passos. Se porventura eu estiver caminhando para cair em uma armadilha do passarinheiro, me dê o livramento. E aqueles que desejam ver a minha ruína, que se eu possa estar sendo o meu redentor, livra-me, Senhor, e que todos eles possam ver o Teu agir na minha vida. Todos aqueles que querem ver a minha ruína possam ser envergonhados, não porque eu sou merecedor, mas porque o Senhor é um Deus justo e benevolente. Em nome de Jesus, amém. Fala aos nossos corações. Amém. Estamos na 8ª mensagem da série de mensagens, qual já foram gravadas e postadas aqui no canal. 7 mensagens. Ontem falei que esse final de semana passado estávamos com um tempo muito corrido e muito curto para postar as mensagens que não postamos semana retrasada, as duas que estávamos falando, que estávamos de fato devendo a vocês. Estávamos cumprindo o cronograma do canal também. Estávamos postando Toque de Fé, em seguida gravando a mensagem. Aí voltamos para o Toque de Fé, gravamos a mensagem e gravamos mais um vídeo para o domingo, que foi o Chamados para Adorar, e logo em seguida viemos fazer uma recapitulação das 6 mensagens a qual estávamos ministrando aqui no canal, a qual foram ministradas no canal. E ontem foi a 7ª mensagem, a qual podemos ter ouvido a voz de Deus. De fato, Deus se fez presente ontem, então estamos na 8ª mensagem. Quando chegar a 20 mensagens, estaremos fazendo uma recapitulação das 20 mensagens que foram ministradas. E estarei deixando aqui o link na descrição do vídeo. O vídeo ao qual estávamos fazendo um resumo das 6 mensagens. Então, bora lá. Atos 28, versículo 3. Você que tem uma Bíblia, te convido a abrir em Atos 28, versículo 3. Estamos aqui com esse bolso
mas está na direção de Deus. Se você está pronto, então vamos começar? Atos capítulo 28, versículo 3. O tema dessa mensagem é Paulo em Malta. Vamos seguir o enunciado e tema do texto bíblico. O tema da mensagem é Paulo em Malta. Bora ler os versículos de 1 ao 5 mais. O versículo chave é o versículo 3. Atos 28, de 1 a 5. Versículo chave, versículo 3. E havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Versículo 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as em fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Versículo 5. Mas sacudindo ele a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal. Versículo 6. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Versículo 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, ou gravetos, lenha, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Em outras traduções vai falar que a víbora, ela mordeu a sua mão. Não existe investida diabólica que não se revele diante do fogo, produzido por Deus, ou que possa frear um crente cheio do Espírito Santo. A experiência do naufrágio havia sido extremamente traumática e descansar era tudo que aqueles homens precisavam, e antes de prosseguir a viagem estava escuro e frio, e o apóstolo Paulo resolveu acrescentar lenha na fogueira. Uma víbora em meio ao fogo. Muito pior do que a situação que vivemos pode ser a interpretação que as pessoas têm ao nosso respeito. Paulo viajava como um prisioneiro, já havia sido injustiçado pelos judeus, havia passado por julgamentos e acusações, encarou a mais um naufrágio. E agora uma víbora se agarra à sua mão. Atos 28, versículo 4. Você que está com a Bíblia aberta, vamos ler. E os bárbaros, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Muitas das vezes somos julgados pela aparência. Como vemos aqui, que Paulo, após de sofrer um episódio de julgamentos pelos judeus, ele é encaminhado para Roma. Ele vai pegar, juntamente com aquela comitiva de soldados, vai entrar dentro de um barco e na metade do caminho esse barco ele vai sofrer naufrágio. Vemos que pela história, pela teologia, vemos que Paulo ele é visitado por um anjo, o qual vai falar a ele que aquele navio vai ser afundado, mas todos iriam sobreviver, e assim vai acontecer. E todos ali vão começar a julgar ele e falar que ele, por estar sendo preso, que a justiça, quando afunda, eles conseguem chegar a essa ilha. Estava chovendo e frio, ele vai o quê? Vai juntar essa lenha para fazer a fogueira.
E nisso a serpente vai morder a mão. Eles vão falar que ele é um homicida que fugindo da justiça, mas a justiça não o deixa viver por conta do mar. E vão falar que ele é um homicida. E logo após vamos ver qual é a postura que eles vão ter após do episódio que a víbora ele vai morder. Primeiro vão julgar ele falando que ele é um homicida, com uma víbora na mão. A vida de Paulo passa por uma cadeia de eventos que parece não terminar. Agora em Malta, uma víbora se agarra em sua mão. Quando eles saem do naufrágio a nado, chegam na ilha, vão descobrir que o nome da ilha é Malta. Eles, para não sofrerem com frio e a chuva, eles vão fazer a fogueira. Mas Paulo não sabia que tinha uma víbora ali, uma cobra, e fugindo do fogo vai acontecer o quê? Atos 28, versículo 3. E havendo Paulo juntado uma quantidade de virgens e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo no calor, lhe acometeu a mão. Essa víbora estava no meio desses gravetos, dessa lenha, e quando ele vai jogar esses gravetos e essa lenha no fogo, essa serpente vai fugir e automaticamente vai morder a mão dele. Sabemos, indo agora para biologia e botânica, vamos saber que há vários tipos de serpente e algumas não são venenosas, mas isso não vai anular as toxinas que há na sua mandíbula, na sua saliva. E outros tipos de víboras são venenosos. Foi o caso dessa daqui. Ela pulou, mordeu a mão dele. A tendência é a toxina ir para a corrente sanguínea e circular. E no local da mordida dessa serpente, necrosar e começar a inchar e ficar roxo, evidenciando essa infecção por essa toxina. E muitas das vezes, se não levar a pessoa, em questão de 1 hora, essa pessoa pode vir a óbito. Então, pela anatomia da serpente, vemos que ela é um réptil venenoso. Sabemos que a serpente ela é um réptil de sangue frio. Quando ela se aproxima do calor, a tendência dela é fugir. Foi o que aconteceu aqui. Existem momentos que devemos escolher entre lamentar ou agir. Esperar que a tela da aprovação se feche ou sacudirmos as mãos. Na interpretação das pessoas, alguma maldição estava sobre na vida de Paulo, mas ele não se deixou levar nem pela víbora, nem pela opinião alheia. O veneno de cobras pode causar paralisia, por isso a vítima pode até parar de respirar, se não tiver socorro adequado em tempo hábil, algo em torno de 2 a 6 horas. Aí eu vou corrigir o tempo que eu falei estimado, de 1 hora. Vemos que a pessoa tem de 2 a 6 horas para essa infecção possa piorar. A picada de cobra é muito dolorosa e, caso a serpente seja venenosa, a preocupação aumenta. Além de dor, inchaço no local, pode ocorrer sangramentos em outras partes do corpo, dores musculares e alguns sintomas neurológicos, como visão dupla e pálpebras caídas, dependendo do gênero da serpente. Vai estar aparecendo imagens semelhantes de serpentes não venenosas, estará aparecendo, e vai aparecer imagens de serpentes venenosas. E vai aparecer também o que vai acontecer no local da picada ou da mordida da serpente, se caso for na mão. As complicações mais importantes são a infecção e necrose na região da picada e insuficiência renal.
Existem palavras que nos paralisam e nessas horas é importante não somente sacudirmos a mão, como também a mente. Romanos 12, versículos 1 e 2. Vamos lá? Romanos 12, versículos 1 e 2. Versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra vai falar que devemos estar apresentando os nossos corpos em sacrifício em um culto racional. O culto racional, ele é regido pelo raciocínio. Não é aquele culto que é regido por emoção, ou seja, emocionalismo. Vemos muito isso nos nossos dias. O culto que deve ser racional e um culto prestado a Deus racional, ele é um culto regrado a emoções, ou seja, emocionalismo. São pessoas que vão mexer com a emoção do público a qual está presente na reunião, no culto, para mexer com suas emoções, para deixar eufóricas, ou até mesmo vai usar de artifício de músicas que venham mexer com a emoção das pessoas para que elas venham se sentir tocadas e começarem a chorar. E a palavra também fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não devemos estar se adequando e se conformando com o sistema que é regido esse mundo, pois o mundo, como a Bíblia vai falar, vai aparecer o versículo aí na tela, que Jesus ele vai falar que o mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, ele vai ser regido pelo que o diabo ele vai propor. O mundo ele é regido por diversas coisas que vai desagradar a Deus e vai afastar a presença de Deus, a qual apontamos na quinta mensagem, os frutos da carne, uma dessa variedade de coisas que o mundo ele vai oferecer. O mundo ele é corrompido, ou seja, não devemos estar nos conformando e nos adequando a esse sistema qual rege o mundo, mas devemos estar transformando a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos estar experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando o texto vem falar que devemos estar transformando o nosso entendimento, devemos estar transformando aqui dentro da Bíblia, dentro das Escrituras Sagradas, pois todo o conhecimento está aqui. A Bíblia, ela é um manual e ela tem a resposta para todas as nossas perguntas do dia a dia. Por quê, para quê e por que tem que ser. A Bíblia é, de fato, a palavra de Deus. A Bíblia fechada é apenas um livro, mas quando ela é aberta, é Deus falando. O vosso culto racional é um culto regido pela racionalidade, a atitude correta e a esperança. Romanos 4:18, vamos ver. Romanos 4, versículo 18. Romanos capítulo 4, versículo 18. O qual em esperança creu, contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Vemos uma menção a um patriarca, esse patriarca por nome Abrão. Por sua vez, Deus ele vai encontrar com ele. Sabemos que Abraão, outrora Abrão, vemos que ele era
uma pessoa casada com Sarai, que foi mudado o nome também para Sara. Sara, outrora chamada Sarai. Sarai, que foi convertido para Sara, ela era estéril. Ela não podia ter filhos. Vemos que a esterilidade naquele tempo ele era tido como uma maldição, uma vergonha, dando a esse patriarca o direito de, como a sua primeira mulher, Sara, que pudesse gerar filhos, ele poderia, pela lei da época, a qual ele vivia naquela região, ele tinha um aval de estar casando novamente, para que a sua descendência pudesse continuar. Vendo que a sua primeira esposa era infértil e ela não era fértil, ele tinha esse aval de casar com outra mulher para que a sua descendência não acabasse e que ele não fosse privado de ter sua descendência continuada. Ou seja, quando Sara ela era estéril, Abraão ele é visitado por Deus. Deus ele vai falar: Abraão, eu farei você pai de multidões. A sua descendência será como as estrelas do céu e a areia da terra. Olha para as estrelas e conte se puder, assim será a sua descendência. Ou seja, vemos que Deus ele vai fazer uma promessa a Abraão. Abraão, você vai ser pai de uma grande multidão. Sara, escutando essa conversa, ela vai estar escutando e vai rir. E o anjo vai falar: por conta que a sua mulher riu e duvidou dentro de si, eu voltarei daqui a 1 ano e ela vai estar com a criança. E o nome dele será Isaac. Isaac por quê? Porque ela riu. O nome Isaac a tradução, o significado é riso. E ela não acreditou, ela riu. Colossenses capítulo 1, versículo 3. Colossenses capítulo 1, 23. Estará aparecendo na tela. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Bora lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. O versículo vai falar que somos o dia, se somos o dia e andamos na luz, que devemos estar sendo sóbrios, e ainda vai fazer menção, Paulo vai fazer menção daquilo que ele conhecia. O que ele conhecia? Ele tinha dupla cidadania, romana e judia. Ele era conhecedor da lei. Ele tinha contatos também com a tropa romana. A tropa romana ela era vestida de uma armadura. E ele vai citar partes dessa armadura. Couraça é aquilo que protegia o peito, o coração, suas partes vitais. Aí vai falar também da fé e da caridade, tendo por capacete. Aí ele vai mencionar o capacete. Naqueles dias, naquela época, o capacete romano vinha sim para proteger essa área aqui sim. Para qualquer tipo de ataque de espadas aqui sim, proteger, e tinha uma proteção aqui também. Muitas das vezes vinha sim, capacete. Podemos parafrasear esse capacete nos nossos dias como o capacete balístico. Qual é a função do capacete? É proteger a cabeça de ataques que venham ferir.
nesse contexto, qual é a capacidade do capacete? É proteger a sua mente. Qual é a capacidade da couraça? É proteger seu coração de ataques vindos e oriundos para o coração. Colete à prova de balas, é isso mesmo. Colete à prova de balas, que ele tem o seu objetivo principal de proteger essa área vital. Era a mesma coisa com a couraça. Uma víbora fugindo do fogo. Os bárbaros foram solidários com os sobreviventes do naufrágio. Vai aparecer também uma imagem referente a naufrágio. Por causa do frio e da chuva, eles foram se aquecer diante da fogueira e Paulo juntou alguns gravetos secos para lançar no fogo já existente. Então, para fugir do calor, a víbora se revelou de onde estava camuflado. O texto é claro, o fogo revelou onde estava a víbora. Se desejarmos de todo o coração um avivamento em nosso tempo, vamos ficar surpresos em ver a atuação de Satanás em lugares e vidas aparentemente normais. Fogo tem como característica iluminar e tudo o que estiver acobertado pelas trevas há de se declarar. No caso de Paulo, o fogo veio revelar onde essa cobra estava escondida. Vemos que quando o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo, vai revelar onde de fato o diabo está escondido. Ele vai fugir do fogo, porque ele não aguenta fogo. Vemos que essa serpente vai simbolizar quem? Satanás, pois Satanás ele é chamado de serpente e dragão. Essa serpente, por não suportar o fogo, ela vai fugir, porque ela é um réptil, um animal de sangue frio. Daniel 2, versículo 22, vai nos falar. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Fogo, ele vai iluminar, ele vai mostrar o que está escondido. Vemos que quando ligamos a luz, ela vai mostrar o que estava no escuro. E tudo aquilo que habita na escuridão, como ratos, baratas, insetos, vão fugir dessa luz. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. A obra de cada um se manifestará na verdade o dia a declarar. Porque pelo fogo será descoberto e o fogo provará. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Tudo aquilo que não é da luz, que se esconde na escuridão, ela vai ser condenada pela luz. Ou seja, porque a luz ela vai mostrar o que está em oculto e as obras que está no escondido, no oculto. Haja visto que não há nada encoberto que não seja revelado. Que a palavra mesmo diz. Uma víbora lançada no fogo. Todos esperavam que Paulo morresse, mas ele, de modo simples, sacudiu a víbora na fogueira e agiu como se nada houvesse acontecido. Vemos isso lá em Atos 28, versículo 4 e 5. E os bárbaros, vendo-lhe a besta pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a besta no fogo, não padeceu nenhum mal. Vão falar que ele é homicida e a justiça não deixa ele viver, por conta que ele fugiu do julgamento e vai morrer por conta da serpente. De repente viram que Paulo já não era mais uma maldição e passaram a compará-lo a um Deus. Atos 28, versículo 6. Eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Ele viver, ele vai morrer agora, de fato ele vai cair, por conta do veneno, todos estavam esperando.
Já que não aconteceu nada, eles vão falar o quê? Que ele é um Deus. As declarações do fogo, os bárbaros eram politeístas, e a justiça a quem se referem estava personificada na deusa Dik, que, segundo as suas crenças, intervia para castigar os malfeitores. Julgaram Paulo como se fosse malfeitor. Como não viu nada acontecendo, classificaram ele como um Deus. Paulo estava dentro do propósito divino e as circunstâncias lhe criaram possibilidades para atuar em nome do Senhor. Entre gravetos secos, traçando aqui um paralelo de vida espiritual, entendemos que estar seco é estar sem vida. Vemos que tudo aquilo que está seco, tudo aquilo que é cortado da árvore, o ramo, ele vai secar e morrer. 37:11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Esses que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Vai fazer a menção do vale de ossos secos. Observamos que a fogueira já estava acesa e Paulo conduzia gravetos secos para adicioná-los ao fogo e este aumentava. A víbora entre os gravetos secos é um símbolo da ação de Satanás numa vida sem frutos e sem comunhão. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem cuja uma virgem. Vemos aqui 3 elementos: águia, cobra, navio e o homem. 4 elementos. Veja um exemplo aqui. Para dar ênfase no que a palavra diz, que o lugar da águia é no céu. Eu vi um vídeo no YouTube que fazia a seguinte menção. A serpente começou a atacar a águia porque estava no solo. E ela tinha todo o seu território favorável para o seu ataque e dar o seu bote para atacar a ave. A ave, por se sentir ameaçada no solo, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar com suas garras a serpente e vai alçar voo. Nos ares, a estabilidade que a serpente tinha, ela não vai ter mais, porque a ave ela está no seu ambiente natural. Ali quem vai ter mais possibilidade de ataque e defesa não é a serpente, por perder a sua estabilidade, que é o solo. A ave vai estar atacando e abatendo aquela serpente. Quando essa vida é levada ao fogo da presença de Deus, o calor do Espírito Santo gera o incômodo, fazendo com que o inimigo se manifeste, parte em retirada. Víbora agarrada na mão. O fato de a víbora abocanhar a mão de Paulo nos ensina como Satanás tenta nos frear, inutilizando nossas ferramentas de trabalho, que nesse caso eram as mãos de Paulo. 2 Coríntios 10, versículo 4 vai falar: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. As nossas obras não são armas convencionais de carne, que é arma de fogo, faca, mas é a Bíblia para destruição das fortalezas diabólicas. A mordida não aconteceu somente pelo fato da víbora fugir do fogo. Foi um golpe de retaliação, um último golpe antes da derrota. Em vários casos de libertação e batalha espiritual, a retaliação é certa. Por isso devemos estar preparados como Paulo, que não se importando com a víbora, de pronto a lançou no fogo, que é o seu lugar. Mateus 25:41 vai falar: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Maravilhas na ilha de Malta.
Paulo não permitiu que a rejeição e a crítica frustrassem os projetos de Deus em sua vida. Em sua vida pública, o chefe da ilha de Malta era o principal representante romano dessa ilha. Seu pai estava doente e Paulo teve a oportunidade de exercitar o seu dom de curar e levar-lhe o consolo. Após serem informados acerca do milagre, os demais moradores da ilha que estavam doentes também vieram e foram curados pelas mãos de Paulo. Avivamento e provisão. A experiência nos ensina que as grandes provações são sinais de grandes maravilhas por parte do nosso Deus. Após a batalha com a víbora, Paulo se torna a esperança daqueles nativos e, como gratidão pela bênção alcançada, eles tanto honraram quanto supriram as necessidades do apóstolo. O vento do Espírito. O Espírito impulsionou Paulo até Malta, e o que para muitos era uma grande provação, para Deus era uma oportunidade de atuar com seu servo. Paulo jamais chegaria lá se não fosse a força dos ventos contrários. Atos 27, versículo 4. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Vemos que os ventos podem ser até contrários, mas isso não tem que ser o motivo de nos parar. Devemos estar enfrentando com a ajuda de Deus. Aquela víbora não mordeu outra pessoa a não ser Paulo. Foi sua ação que relevou e por causa desse incidente e se desencadeou um avivamento e a glorificação do nome de Jesus. A provisão divina. Adquirimos a credibilidade quando nos conectamos com indivíduos e mostramos um genuíno interesse em ajudá-los. Ao tocar os corações das pessoas daquela ilha, Paulo e toda a tripulação foram providos de suas necessidades. Atos 28, versículo 10, os quais nos distinguiram também com muitas honras e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Ou seja, eles foram providos daquilo que eles estavam necessitando. Propósito do poder sobrenatural de Deus. No momento em que as pessoas viram a víbora agarrada na mão de Paulo, elas tiraram as suas próprias conclusões, interpretando de forma errônea aquela situação. Se nesse exato momento Paulo não estivesse cônscio de sua missão e firme na fé, os comentários poderiam alterar a sua situação. Porque Paulo sacudiu a víbora no fogo. Por que Paulo sacudiu a víbora no fogo? Porque sabia em quem podia confiar. Quando confiamos em Deus e nos mantemos fiéis à sua palavra, Ele transforma a vergonha em honra e escassez em abundância. Isaías, versículo 61, 3. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestidos de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Espero que Deus tenha falado ao seu e ao meu coração.